Olá pessoal, e começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no estúdio estão comigo Rafael Cato. Tudo bem, Paula? Tudo bom? Marcos Vinícius Brasil. Olá. Nas câmeras e no som, Cado Silva. Oi pessoal. E nas redes sociais, acompanhando o link ao vivo, Marcelo Venceslau. E aí pessoal? Pois é, e a gente tem várias coisas para comentar dessa semana e a primeira delas, na verdade, é a repercussão de um lançamento, né? Que foi o iOS 7 saiu e todo mundo começou a reclamar de vários bugs e também... Das náuseas que os bugs causaram, né? Exato. Que história é essa, Marquinhos? Pois é, o lançamento foi tão grande que está repercutindo até agora, né? Na verdade, saiu na semana passada e aí o pessoal começou a baixar, a gente até comentou no último podcast, já começou a falar sobre o iOS 7, e aí o interessante assim, é que o pessoal começou a fuçar mesmo assim, no sistema operacional, né? Começou a procurar falha, começou a esmiuçar cada canto do sistema operacional, e aí surgiram vários bugs. Tem gente que é especialista em não, mas foi engraçado cavucar, que a gente estava né? conversando hoje na redação que eram umas coisas meio esquisitas. Se você clicar 2 vezes no timer, dar uma cambalhota na sala de casa e depois tirar uma foto, de repente aparece tudo bugado a tela inicial. Mas como é que alguém descobre isso? Eu ainda não entendo muito bem. Pois é. Como é que o cara chega nesse bug? Nossa! Tá. Quem é que faz isso? As Não é principais... uma coisa muito prática. Pois é. As principais coisas que foram descobertas foram... o primeiro grande bug foi a história do acesso ao álbum de fotos, que esse era bem complexo, ele envolvia tudo isso a partir da tela de bloqueio, né? Segurar, tentar algumas vezes. De tão complexo que eu até anotei aqui, você tem que acessar a central de controle pela tela de desbloqueio, aí você abre o cronômetro, aí você mantém pressionado o botão de desligar, aí você cancela o desligamento e aperta 2 vezes o comando da home, e da segunda vez tem que ser por mais tempo, um pouquinho. Aí você acessa a câmera e os álbuns, sem precisar colocar... E aí você pode... Só que é um bug meio sério, né? Porque daí dentro do... Tudo bem, é difícil você conseguir acessar, só que uma vez dentro do álbum de fotos, você pode compartilhar aquelas fotos. Então, assim... Se alguém realmente acessar aquilo, vai poder pegar uma foto que de repente você não queria que fosse compartilhada e colocar direto no seu Facebook ou no seu Twitter. Mas aí tudo bem, vamos pensar. Quantas pessoas deixariam o seu celular em cima da mesa? Eu deixaria. Para uma pessoa ir lá, sacanear e fazer isso, que saiba segurar o botão por mais segundos, claro. clicar no cronômetro, Claro. voltar. É um bug, mas não é... É sério, é sério. Mas é só é sério porque se trata do iOS 7, que que o pessoal, a equipe técnica dos caras, não, é um sistema super seguro, é o melhor sistema operacional móvel do mundo e tal. E aí tem o outro bug, que esse é mais simples, que é para você fazer ligações, que você precisa a tela tá bloqueada, você chama a chamada de emergência, e aí você disca um número e fica apertando o enviar ali, o botãozinho verde, loucamente, e clica, uma hora trava, a tela fica preta só com o símbolo da maçã em branco, e aí a chamada é completada. Mas esse até é um bug positivo, eu acho, no final das contas. Caso Em você casos estiver extremos, se perdido... estiver perdido, esqueceu tudo, cara, levou uma pancada na cabeça, o único telefone que você lembra é da sua casa, pode ser útil. É Sim. útil, não, com certeza. E aí teve a outra história que não é ligada ao iOS 7 especificamente, mas que os hackers do Chaos Computer Club, que é um grupo de hackers alemães, eles conseguiram burlar o sistema de reconhecimento digitais do iPhone 5S, né? Por meio de uma técnica que já é conhecida, na verdade, né? Que é você tira a foto da digital, daí você imprime numa folha de plástico, coloca uma camada de cola por cima... Também é meio complexo. Eu ia falar isso, né? Não é exatamente super simples assim. Não é. Você tem coisas bem específicas. Tem que ser uma foto em uma resolução altíssima. Nada que a NSA não saiba fazer. Exato. Mas aí eles fizeram um vídeo desse processo e mostraram funcionando. Assim. Mas você não acha curioso também a história das digitais que a gente colocou no site, foi bem de audiência, que era do cachorro, do nariz, do gato. Sim. Gato é demais. Tem um com Cocker Spaniel também desbloqueando. Mamilos, né? Mamilos. Até mamilos. Essa é a verdade mesmo, será? Mamilos? Sim, verdade, sim, tem um verdade. vídeo. Mas qual a O explicação Cadu pode técnica? colocar depois o vídeo. Coloca, Cadu, o O vídeo cara da colocando. polêmica. Ele encosta o iPhone aqui,
Porque Bloqueia. o reconhecimento, o que ele faz? Ele capta alguns padrões ali de ranhura de pele, que podem estar em qualquer superfície do corpo. E aí, uma vez gravado esse padrão, ele simplesmente reconhece de novo depois. Então, assim, só pensando, explorando esse assunto que é tão vasto, qual parte do corpo você acha que seria mais seguro, então, de você Mais seguro? encravar suas digitais Eu no não novo sei. iPhone? Cato, você tem alguma sugestão, cara? Não, eu acho que ao invés de a gente pensar em alguma coisa segura, a gente tem que pensar em alguma coisa prática. Prática. Continua sendo o polegar. Continua. Ou o indicador, né? Mais do que a pata do gato. Mais do que a pata do gato. Eu não tô com a pata do gato, sei lá, na fila do cinema. Mas o nosso repórter, o Gustavo Guzmão, ele teve uma sacada de gênio, né? Porque no frio, o desbloqueio pela ponta do nariz é ótimo. É ótimo, isso é verdade. Porque você tá com uma luva, por exemplo, nariz é a solução mais óbvia, mais prática, né? Pra você desbloquear o seu celular. O Cadu também, qual que é, Cadu? O que você acha? Eu vou com você, digital. Digital, né? Polegar é um indicador, né? Não tem muito. Claro. A ponta do cotovelo, não sei. Eu acho que ninguém testou com a ponta do cotovelo. Deve Mas ser é que eu acho que é possível. meio, não sei, meio grande. Pode ser. Meio... Mas enfim, voltando à história ao dos assunto que bugs, de fato importa. Que são os voltando à bugs. história dos bugs, hoje a Apple lançou uma versão 7.0.2 do iOS 7, que é para corrigir justamente esses bugs, né? Então, assim, apesar de serem coisas muito específicas, difíceis de serem acessadas e tudo mais, a empresa lançou essa atualização com correções. Acho que os bugs, sempre existem, eles sempre arrumam numa versão e numa atualização. Mas o que eles não vão arrumar é que ele é feio demais, gente. Vamos combinar. É feio. Entendeu? E os comparativos que existiram e surgiram com o Windows 95 foi bem verdadeiro. Assim, você tem aquela opção rosa e aquelas cores chapadas, que era quando você mudava a sua opção de plano de fundo do Windows com fúcsia. Alguém já brincou com isso ali em 97, já fez esse tipo de mudança no computador. Pra mim é a mesma sensação. É muito feio. Eu achei muito feio. E dependendo do fundo e a cor das caixinhas, elas não combinam, não tem como combinar nada ali. E essa história das náuseas, que as pessoas estavam sentindo? As náuseas são os zooms dos aplicativos e também o parallax, quando você vira o aparelho, ele faz um movimento e as pessoas começaram a vomitar num efeito meio Pikachu, Pokémon. Que teve no Japão há alguns Exatamente. anos, né? O Marquinhos sabe mais, ele apurou a fundo a história das náuseas e do Pikachu. Mas é justamente isso, né? O pessoal começou a reclamar no fórum, na página ali de saque da Apple, em que existia um fórum que as pessoas podem colocar, podem escrever ali, e elas começaram a relatar náuseas a partir desse efeito de zoom que acontece quando você abre quando você abre desbloqueia o celular, por exemplo, que vem que eu achei bem desnecessária aquela animação, né? Antes, então, ela é meio demorada, né? Ela às vezes dá uma travada. Por isso que ficou feio, ficou brega, porque é um excesso de coisas. São cores fortes demais, um excesso de animações. Não precisa, eles sempre foram comedidos. Acho que eu não entendi muito essa da animação mesmo, assim. É pra combinar com as capinhas coloridas. As capinhas coloridas. Será que não tem um pouco... Na semana passada a gente comentou um pouco do lançamento e da necessidade da Apple de se reinventar. Será que essa mudança tão impactante não vinha do fato das pessoas estarem esperando alguma coisa que não fosse mais do mesmo? Estarem querendo uma mudança grande no sistema operacional, talvez eles tenham pesado um pouco a mão? Olha, as pesquisas deles podem até ter apontado, mas numa pesquisa informal com qualquer pessoa que utiliza e atualizou, a sensação é que, tava bom, tava feliz do jeito que tava. Não precisava melhorar. Sabe? As inovações na câmera são boas. Tirar a foto quadrada ou a panorâmica. Agora, o zoom, as cores, acho que ninguém esperava. Ninguém queria esse tipo de atualização. E existe uma opção para você reduzir a velocidade de algumas animações, em algumas versões. Acho que só até o 5, o 4, por exemplo, não funciona. Acho que é o 5, do 5S e 5C. Exato, mas não existe uma chavinha, né, para você desligar, ou ligar ou desligar. Essas perguntas dos nossos internautas. O Ricardo Souza, ele pediu para vocês falarem sobre dos textos que sobrepõem outros textos.
Vocês viram algum bug desse? Então, faz parte de... teve um Tumblr, a gente até publicou essa história, que é de um cara que ele é especialista em user interface, e ele já tinha um Tumblr que ele comentava várias interfaces, e agora ele basicamente fez um grande especial sobre bugs e problemas, chama Sloppy UI, o Tumblr do cara. E aí ele relata ali uma série de bugs, né? Então, eu lembro que tinha uma história de texto, não sei se é isso que ele está se referindo, mas que desaparecia as letras dentro do teclado. De sobreposição de texto eu não me lembro, assim, entre esses exemplos, mas eram muitos bugs, assim, eram muitos problemas e coisas, assim, eu lembro que no Instagram tinham problemas de alinhamento, de foto. Eu ia falar isso, acho que os Muita bugs coisa. que eu mais vi foram de foto. Da foto sair meio cortada estranho, do texto se sobrepor à foto. Eu instalei o iOS 7 num iPad, e eu senti ele um pouco, a performance dele, num geral, meio comprometida, assim. Não sei, eu senti ele um pouco mais lento. Você e o Cadu, quando atualizaram, tiveram problemas trocando o papel de parede, né, Cadu? Exatamente. E até ontem a gente brincou, mas quantas pessoas trocam papel de parede a Sim. ponto disso ser um problema? Sim, poucas pessoas, mas eu troquei e o meu iPad travou. Não, travou também? Não, por exemplo, a pessoa relatando, né? O Cadu, por favor. Você seleciona o papel de parede o mais simples que seja, ele vai levar uns 10, 15 segundos para atualizar. E você acha que o iPhone ou o iPad travou, né? Não, o meu acho que chegou a travar, eu precisei desligá-lo, porque... E assim, o caso do papel de parede, eu troquei porque tem alguns papéis de parede novos nesse iOS novo, assim, o que... E bem legais. Eu falei, vou trocar. Vou trocar. O pessoal tira sarro, mas eu duvido que ninguém também foi brincar lá nos novos ringtones, né? Então, ringtones, eu gostei. Eu gostei dos novos ringtones. Porque eu uso o iPad como despertador. E tem um ringtone lá que eu achei muito bom. Johnny Ive parece que ele tem um bom gosto pra música. O Carlos Anderson, ele perguntou se vocês estão usando o iOS 7, se vocês têm iPhone. Quem tem iPhone? Eu não tenho iPhone, eu tenho iPad. iPhone. Cadu, tem iPhone? iPad. Tem o iPhone e o iPad, mas eu não atualizei no iPhone ainda, só no iPad. Eu também tenho iPad. Mas engraçado você falar isso de atualizar, porque eu tenho iPad, a gente atualizou, mas meu pai, por exemplo, me ligou pra falar que estava esperando um pouco antes de atualizar o iPhone, porque ele sabia que ia ter uns bugs, queria que já saísse com a atualização, então falando, não, o iPhone é muito importante. Atualiza o iPad, o iPhone eu vou esperar um pouco pra ver o que dá errado, vai que dá alguma coisa muito errada, então... Mas é interessante, né? Mexeu com as pessoas, essa atualização. Tem, assim, pessoas comentando, sofrendo. Eu acho que enquanto a gente discute o próximo tema, Paula, eu queria sugerir o Cadu podia ir pesquisando os ringtones. Justo. E ele insere verdade. aqui pra gente, Eu acho. os internautas. Eu acho que você podia selecionar um ringtone assim pra gente encerrar harmonicamente depois do podcast. A gente tem que descobrir qual que é esse ringtone que conquistou o Marcos. É o mais simples, é o padrão, é verdade. É o padrão. É o padrão, é o que quando você troca ele vira o antigo, aquele básico. Canta um pouquinho, Marquinhos, faz a melodia que te desperta todas as manhãs. Não vou conseguir, mas o Cadu vai cuidar disso. Cuida aí. Mas falando em próximos temas, a gente falou um pouco de partes do corpo usadas para desbloquear Sim. o iPhone, alguém falou do nariz, e essa semana surgiu a história de alguém que poderia desbloquear dois ao mesmo tempo com o seu nariz, ou seus narizes. Enfim, é a história de um chinês que teve um nariz recriado na sua testa, né, meio que implantado com cartilagem, porque ele tá perdendo o nariz original num acidente. Ele sofreu um acidente, o tratamento médico chinês não foi muito legal. Acho que causou uma infecção gravíssima, a cartilagem do nariz original se perdeu.
E os médicos decidiram reconstruir um novo nariz a partir de tecidos, acho que artificiais. Tiraram costelas, um outro pedaço, né? reconstruíram, modelaram. E para deixar ali mais perto do nariz antigo e esse nariz novo viver por um tempinho, para ver se ele vai sobreviver, implantaram na testa. O Cadu, depois é sempre bom o Cadu colocar a foto disso, mas é literalmente bizarro. E a gente chamou isso na home do site ontem, causava uma impressão em todo mundo e não é à toa que ficou entre as mais lidas do dia. Eu achei até que era brincadeira, imagem. Achei que era Parecia, né? Não é Seríssimo. fake, é seríssimo. E a discussão depois foi o seguinte, por que na testa? Eu acho que deve ser porque é perto do lugar a ser implantado, mas começou a se levantar discussões. Será que poderia colocar no braço, Exato. no peito, pelo menos dava para esconder por um tempo? Sim. Inclusive, ontem, quando tava todo mundo falando dessa história, surgiram outros casos, né? E saiu o caso também de uma mulher que teve a orelha que foi reconstruída da mesma forma, só que no antebraço, bem mais fácil de esconder, bem mais Mais discreto, discreto, fica né? literalmente Discreto. na testa Exatamente. da Não, pessoa. Mas enfim, o paciente deve estar feliz, né? Porque afinal de contas ele perdeu o nariz, né? E existe a possibilidade dele. Agora, se a medicina chinesa tivesse surgido na época do Michael Jackson, poderia ter se pensado em performances novas para ele. Novos. De repente, mas você acha que se o Michael Jackson tivesse um segundo nariz na testa, ele não teria plástica também? É verdade. Talvez. Seria. Talvez. Levantar Seria o dúvida. primeiro nariz na testa com plástica do mundo. Rinoplastia na testa. Ai. Pois é. E falando de assuntos um pouquinho mais sérios, mas nem tão mais sérios, eu vou perguntar aqui para todos os meninos do estúdio o que eles acharam do lançamento da semana, que foi o PES 2014. Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer 2014. Muitas lembranças. Então, eu vou ser sincero. Jogo de futebol, Pro Evolution Soccer, eu lembro que eu até joguei mais, Winning Eleven, né, naquela época, mas nunca foi meu forte, assim. Eu sempre fui mais jogo de tiro, gosto de primeira pessoa, Mas é uma franquia, um clássico, né? É um clássico. Não, sem dúvida. É um clássico. Eu sempre fui um cara do FIFA, assim, nunca joguei muito bem, sou péssimo jogando jogos de futebol, mas em casa a gente sempre teve FIFA. Não jogava muito Pro Evolution, não. Só naquele momento que o Pro Evolution se destacou ali, o FIFA estava muito para trás. Mas estou meio com o Marquinhos, assim, uns jogos mais de aventura, tiros, mais sangue, assim. Não, mas tem uma legião de fãs que estava esperando esse lançamento, né? O lançamento foi nessa semana. A gente já chegou aqui na redação. Chegou, a gente vai testar. título. Tem um gameplay na segunda-feira, né, Cadu? Vai ser publicado, teremos um gameplay. Os primeiros reviews são positivos. São positivos, assim, em comparação com os últimos jogos, com as últimas versões. Sempre se criticou muito os gráficos e a jogabilidade que vinha tendo, comparando com o FIFA. A equipe de produção, a equipe de programação desse PES foi remodelada, então a Konami colocou gente nova para trabalhar no produto e os resultados saíram melhor. Então saiu um jogo melhor do que vinha saindo. Apesar de uma crítica positiva, as primeiras críticas que saíram lá fora são boas, ainda o FIFA aparece como sendo um jogo melhor. O FIFA vai sair agora no dia 4, o próximo. Então aí a gente vai ver se vai ter alguma grande inovação no dia 4, aí coitado do PES vai ficar ali atrás mais uma vez. Parte da questão é também a graça aqui no Brasil, nos últimos tempos, é você jogar ouvindo o Silvio Luiz narrando e o Mauro Betting comentando. Isso também deu uma sobrevida ao jogo. Eu não sei o que o Venceslau joga. PES também não, Venceslau? Eu jogo pouco PES, mas nunca gostei da mecânica do FIFA. Sempre jogo PES pra me divertir. Teve muitos comentários da galera falando que PES é jogo de criança e quem quer jogo sério joga FIFA. Mas você sabe que era uma questão que a gente estava conversando também, que era a jogabilidade desses jogos de futebol ficou tão complicada que é mais fácil você jogar num campo de futebol, no Maracanã, do que jogar aquilo, porque é muito difícil, tem que combinar 4, 5 botões. O jogo de tiro é mais simples. Mais simples. A gente publicou a entrevista que o Thiago Tange fez com um dos executivos da Konami
justamente sobre o lançamento e o próprio executivo faz uma comparação entre o FIFA e o PES e ele diz que o FIFA é um bom simulador, mas o PES é mais diversão, é mais divertido, assim. Então, você vê que mesmo ali entre a equipe de desenvolvimento, a equipe dos caras, existe esse sentimento dessa diferença. Assim. Eu acho que faz sentido quando você olha as licenças que o PES e o FIFA têm. O PES tem, se eu não me engano, a UEFA, Champions League e a Libertadores da América. E o FIFA, claro, tem os times do Brasil e as seleções do mundo. Então é meio que assim, vou jogar com os melhores jogadores do mundo, vou jogar com o Messi, jogo FIFA, jogar com a seleção da Espanha. Quero jogar o campeonato sul-americano, jogo com o PES aqui com os meus amigos. Então tem um pouco disso mesmo, assim, até nas licenças que eles procuraram. Acho que. E a gente também, a gente também publicou uma galeria com a história do PES, né? Então, assim, para quem é realmente fã da franquia, pode entrar lá e ver, tem desde os gráficos pixelados ali dos primeiros títulos. Do Winning Eleven. Winning Eleven, exato. Winning Eleven, só queria fazer um comentário aqui, eu me abstive um pouco, também não sou muito do futebol, nem fora do videogame, nem dentro do videogame, mas Winning Eleven eu jogava mal pra caramba, mas eu jogava. Mas essa é a graça. Ele também joga mal, mas vai lá. O Ricardo Souza, ele falou que ele prefere o FIFA também, e ele falou que ele instalou o FIFA 14 no Android e ficou muito bom. Tem essa plataforma, né? Não precisa jogar exatamente no console, tem também para mobile. Talvez o controle seja pior ainda. Pois é. Faça um movimento com 5 dedos para cruzar a bola na área. Não sei. É tipo desbloquear não, descobrir os bugs. Os bugs, Uma cambalhota pra frente. Hoje eu tava almoçando com o Thiago, nosso designer, que já jogou o PES. Chegou ontem na casa dele, tava comentando. E a análise dele foi a seguinte, que é melhor que os títulos anteriores, mas algo que incomodou ele um pouco foram os gráficos, as animações dos menus antes de você entrar no jogo. Realmente, ele disse que achou que não houve uma evolução. São muito parecidos com o do iOS 7. E aí o Cadu tem uma... Inclusive, eles fizeram aquela brincadeira com o Corinthians, né? Falando, Sim. A demo caiu na live, pênalti pro Corinthians, né? E aí o Corinthians revidou, falando que eles tinham 2 especialistas em criptografia que estavam até agora tentando entender o menu do PES. Então a crítica do Thiago faz sentido. Mas enfim, ele falou que o jogo em si é mais divertido e acho que é isso, essa é a proposta da franquia mesmo. E não, dá pra ver que é divertido não só o Thiago, nosso designer, já jogou, assim, acabou de ser lançado, o pessoal já tá jogando, como a gente dá pra ver o desespero de algumas pessoas aqui na redação para ver quem vai testar, quem vai jogar. Isso você falando, me lembra uma coisa importante que a gente precisa avisar para as pessoas, que o Thiago Tange tinha feito o gameplay do GTA e as pessoas criticaram ele porque ele foi um péssimo motorista, ele jogou muito mal e as pessoas começaram a desafiar ele. Só que ele falou que ele é muito bom no futebol. Então a gente vai fazer desafios agora com futebol. Eu não sei se com FIFA ou com PES ainda, mas as pessoas vão poder desafiar ele e a gente vai trazer o leitor aqui e ele vai jogar no Infolab e o cara que ganhar do Tange vai ficar jogando e desafiando outros caras. A gente vai fazer um mini campeonato com os nossos leitores para Acho muito justo. Você que zoou o Thiago Tange porque ele não sabia jogar GTA, a gente desafia você então a vir aqui e ganhar dele no PES. Lembrando, pessoal, que os controles para dirigir os carros no GTA mudaram, né? Por isso que ele saía do carro o tempo todo. Por isso que ele saía do carro. Vamos dar um desconto. Verdade. Era por isso. Enfim. E a semana também quase terminou já. E a gente teve uma notícia que caiu meio como uma bomba. Todo mundo ficou alarmadíssimo com a possibilidade da TIM e da Vivo virarem uma empresa só. Isso é possível? Isso vai acontecer? Isso provavelmente não vai acontecer, porque o mercado brasileiro não vai permitir, o governo vai ter que intervir, o CAD não vai poder deixar, porque Vivo e TIM juntas teriam mais do que 50% do mercado de telefonia móvel no Brasil. Então, uma delas teria que ser vendida, é a TIM, já que é a Vivo que está
comprando, a Telefônica, dona da Vivo, está comprando uma parte na Telecom Itália, dona da TIM. Agora, a grande questão é que até foi uma matéria dessa semana, publicada pela Reuters, era quem comprará a TIM. Eu acho que os usuários dos telefones TIM têm que ficar preocupados porque a empresa vai ter que ser vendida no próximo ano, muito provavelmente, porque é um rolo fiscal e financeiro terrível, porque a Telefônica comprou a Telco, que é uma empresa holding da Telecom Itália, e a Telecom Itália é dona da TIM. Então, uma empresa é dona de outra empresa. Então, as proporções de cotas de ações estão sendo compradas aos poucos, a chegar o momento, até o ano que vem, em que a TIM em que a Telefônica será dona da TIM, porque ela será dona da Telecom Itália. Então, é um processo lento, mas que vai acontecer. Quando isso acontecer, a TIM vai ter que ser vendida. Agora a questão, quem vai comprar? Não tem, pelo menos agora, nenhum interessado em comprar a TIM. Nem aqui e nem uma empresa de fora. Por exemplo, a Verizon americana poderia entrar no Brasil comprando a TIM. Acho que não vai entrar. E a possibilidade que algumas pessoas levantaram de fundir num nome só, juntar todos os usuários? Isso Não, porque você vai ter mais de 50% dos usuários, você vai dominar o mercado. Então, não pode, né? Você tem um monopólio praticamente da telefonia. Você tem que dividir a empresa. Entendi. E a gente viu várias piadinhas por conta desse anúncio, né? Não sei, os nossos leitores nos comentários das notícias falando que as duas juntas não valem por uma. Mas eles têm razão. Acho que qualquer pessoa que passou por um desafio que é entrar numa loja de telefonia para mudar o seu plano sabe como os serviços são ruins. Ou tentar acessar o 3G. É muito ruim. Nossa, gente, então, tem casos péssimos, né? Péssimos. A empresa por isso que um investidor de fora entrar e comprar TIM é difícil, porque ele vai ter que fazer um investimento em infraestrutura, em atendimento tão alto que ele não sabe se vale a conta. Ele vai ter que entrar no mercado, comprar uma outra empresa, tudo bem que ele vai ter um pacote de clientes muito grandes, que talvez estejam satisfeitos, podem migrar para concorrente, e ele ainda tem que investir em infraestrutura para a história se pagar. É uma grande roubada, é isso que é a verdade desse negócio. Você já teve muitos problemas com a sua operadora? Muitos problemas, a minha operadora, muitos. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu acho que as pessoas podem até mandar para o Venceslau sobre os problemas que elas tiveram. Acho que isso é um clássico, assim, você tenta mudar o seu plano, você não consegue mudar o seu plano, porque o sistema da loja, do shopping, está fora. O sistema está sempre fora. Acho que isso é um mistério. O sistema está sempre fora. E sempre muda o plano, o tipo de plano. Agora tem exatamente. uma você nova não categoria. Entende como muda o plano, os seus pontos são zerados em algum momento, você não consegue entender por que os seus pontos são zerados. Os telefones têm preços junto com os planos que não fazem o menor sentido, são exorbitantes. Os problemas são inúmeros, sem contar os problemas de rede, que são redes congestionadas. Migrar de um plano para outro é uma tortura. Tem casos além de a pessoa vai viajar, usa o roaming, volta, tem uma conta de 12 mil reais. Vai num cruzeiro, tem histórias, o cara vai para o mar, o telefone dele funciona, não se ligou que ele está no mar, aí tem lá on the seas, volta, tem uma conta enorme também para se pagar. Então os custos são enormes, os serviços são muito ruins e quem entrar, isso que eu tô falando, quem entrar no mercado vai ter que investir para poder competir com a Telefônica. É muito... E acho que não há melhoria à vista, assim, né? Não. Nenhuma. O Ricardo Souza pergunta se existe a possibilidade de entrar uma quinta operadora no Brasil. Acho que é isso que... Sim, é isso. Tem. Se ela comprar a TIM, tem, por exemplo, a Verizon americana poderia entrar. Não sei nenhum problema. Agora, acho que ela não está afim, é isso que eu estou falando. Porque o investimento é muito alto. O Carlos Anderson perguntou se vocês acham que a GVT teria interesse em comprar a TIM. Olha, não sei. Perguntando pra GVT. Difícil. Não sei, talvez. Você teria interesse em comprar a TIM, ouvinte, internauta, espectador? Se você tivesse dinheiro para Exato. comprar a TIM, você compraria? Seria o seu melhor? Não, você não compraria. Não, falando sério, você não compraria. Exato. Nada contra a TIM, entendeu? É que o investimento é muito alto. É um problema grande demais, né? Não, e aí você pensa que era o mesmo problema do 4G,
em São Paulo, ou nas grandes cidades, você precisa investir em infraestrutura e as cidades estão tão saturadas que você não tem lugar para construir novas antenas. Aí você precisa comprar um terreno, uma casa, demolir e construir uma antena. Já tem um custo, aí ainda você tem que pedir autorização para a prefeitura, as leis no Brasil são terríveis e demoradas, o peso fiscal é maior ainda. Aí, é claro, quem vai pagar a conta é o usuário. Talvez, pensando por esse lado, talvez as operadoras só estejam descontando em nós, pobres usuários, toda a burocracia que elas Sim, sofrem não, do sem sistema, dúvida, né? sem dúvida. A gente... Sim, existe uma ineficiência do começo ao fim do sistema, não desde o governo, a agência reguladora, como a própria operadora. Certeza. E para encerrar o nosso Semana Tech, perguntar se o Cadu encontrou a música para acordar. O Marquinhos aí no... Não, então, eu vou colocar na versão... Depois o pessoal pode acessar o podcast, Boa. né, no Dailymotion, no YouTube, no nosso canal também. Que lá vocês ouvirão enquanto o Marcos fala... Opa, não é esse. Não é esse. Não é esse. Quem é? Mas é uma evolução desse. Então, esse foi só para indicar que o nosso tempo está acabando. Mas depois eu coloco os ringtones enquanto o pessoal assiste o material gravado. Boa. Então esse foi mais um Semana Tech, espero que vocês tenham gostado e comentem bastante, digam os problemas que vocês já tiveram com as operadoras de vocês e não se esqueçam de se voluntariarem para o nosso desafio Leitores PES. contra Thiago Tange, no desafio do futebol. Até a próxima! Falou.